Abra a câmera, Fabrício. Bom dia, minha linda, tudo bem? Bom dia, Jô. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E aí, me conte. O curso de enfermagem, claro que é uma profissão assim que eu acho que quando a pessoa escolhe, já tem, acredito eu, uma noção, uma consciência de que vai lidar assim com inúmeras situações, Verdade. né? E às vezes não situações tão agradáveis, né, Virgínia? É o que me faz pensar que bom, né, que Deus distribui assim os dons, né, bem direitinho assim, porque tem pessoas que não têm esse dom. Eu não tenho, por exemplo. Eu tenho dificuldade até de dar os sentimentos para uma pessoa quando ela perde alguém, sabe? Eu tenho uma extrema dificuldade de lidar com situações difíceis, pesadas, né? Imagina se eu fosse médico, fosse dar uma notícia para alguém, olha, o seu diagnóstico, Deus me livre. Eu admiro, sabe, Virgínia? Eu admiro as pessoas que trabalham na área da saúde de uma forma em geral, até em farmácia. Tem farmácia, gente. Sim, contato com o público, com certeza. Bem verdade. Acho que isso traz um elemento bem importante, assim, né? E em termos de nós pudéssemos resumir aí uma palavra que materializa muito bem esse tato, é a questão da humanização, né? Nos profissionais de saúde. Claro, tem uma situação que é do próprio indivíduo, uns mais, outros menos, mas de uma forma geral, a formação em enfermagem tenta sensibilizar, né? Sempre com as questões de técnicas pedagógicas e o próprio exercício da experiência da profissão, trazer essa questão, né? De olhar no olho do paciente, identificar qual é a necessidade. Esse preparo. Sem sombra de dúvidas, né? E nós estamos falando tanto do nível técnico quanto em nível de graduação, né? Então, ontem ainda mesmo eu falava com uma estudante sobre essas experiências e acho que características que a gente vai desenvolvendo, tanto no campo de estágio, para se preparar para mais tarde aí estar à frente de uma equipe, estar à frente de um paciente que, infelizmente, né, tenhamos que conversar sobre algo bem desafiador, que é, por exemplo, o diagnóstico do câncer de mama, né? Então, antes de falar um pouquinho dessa sensibilidade, preparação técnica e também psicológica da enfermagem, acho que é muito importante nós olharmos aí para o Outubro Rosa enquanto uma campanha que não deve acontecer só em outubro, sim, né? Claro. Deve acontecer sempre, mas claro que é um mês que nós chamamos aí para essa sensibilização maior, né? Então, hoje, de acordo com o INCA, o câncer de mama, em relação a casos novos, está aí previsto 66.280 casos novos, né, para o ano de 2022. Então, pensemos aqui, é um grande problema de saúde pública, né, que nós precisamos aí estarmos atentos para as diferentes atividades de prevenção. No entanto, 1 a cada 3 casos são altamente curáveis, né? Então, nós temos aí um quadro com uma incidência significativa da doença, mas também temos uma grande probabilidade aí de diagnóstico precoce e a efetividade disso, né? E, evidentemente, os profissionais precisam estar atentos, né, para isso. E causas dessa grande incidência, desse aumento de casos, são inúmeros, né? São variáveis, Jô, exatamente. Acho que nós temos uma situação específica que é o aumento do diagnóstico, né? Então, isso tem a ver com uma questão bem estrutural do sistema de saúde. Nós ampliamos, então, as possibilidades de identificação, diagnóstico, né? O acesso à atenção básica e etc. Mas também estamos tendo mais casos. Isso quer dizer que está relacionado aí não com uma causa específica, mas como nós sabemos aí, múltiplas causas, né? Os fatores de riscos que nós chamamos. Né? E tu falaste deste índice a cada 3 casos, normalmente 2 são curados, né? Tem cura. Em que nível? No início, no meio? Porque a gente sabe que qualquer doença, né, qualquer diagnóstico, quanto mais cedo, mais chances aí de cura, né? Cura, perfeito. Claro, cada caso é um específico, né? Nós temos questões fisiológicas, questões de acesso aos serviços, né? Uma equipe multi, bons profissionais, então tem uma série de situações. Mas, sem sombra de dúvidas, quanto mais rápido, mais precoce for o diagnóstico, mais chances
essas mulheres têm, né? E mulheres, aqui a gente abre um parênteses, porque o câncer de mama, ele também existe em homens, no entanto, é uma taxa muito insignificante, né? Então, cerca de 1% dos casos aí está na população masculina, os outros 99% estão dentre nós, mulheres, né? Que eu ia te perguntar que agora me fugiu? Gente, o que era que eu ia perguntar? Abre um mundo de possibilidades aqui, a gente fica conversando sobre várias situações, né, dentro do tema. Não é isso que eu vou lembrar daqui a pouco, mas que eu me lembrei agora, né? A gente sabe que eu tô na menopausa, né? Então, quando a gente conversa com a mulherada aí que tá entrando na menopausa, sempre vem esse fantasminha, né? Porque quando a gente começa a perceber que está entrando nesse novo ciclo da mulher, a gente se depara com aquela pergunta: fazer reposição hormonal ou não fazer reposição hormonal, né? Essa semana passada ainda estava conversando sobre isso com algumas mulheres, né? Que existe um risco, sim, né? Embora a gente tenha avançado já bastante aí nas opções, né? Nas formas de fazer reposição hormonal para ter uma vida, para ter qualidade de vida, né? Porque se não faz, fica quase que inviável, né? Mas há esse risco também. Então, é algo assim que a gente precisa também mais e mais informações, cada vez mais nesse sentido. Porque a mulher, ela é muito cíclica, né, Virgínia? Sim, então, ela está sempre passando por essas situações, sempre tem que estar atenta, né? A gente fala muito em câncer de mama, em outubro, cada mês aí é dedicado à consciência de algum assunto. Mas aí eu já sempre me lembro também do colo de útero e tal. Então, a mulher ela tem que estar sempre muito atenta. Perfeito. Né? São inúmeras situações que nós precisamos exatamente, como tu diz, estar atenta, né? Então, essa questão da reposição hormonal é bem importante, Jô, porque é sempre uma dúvida que aí nos atravessa nesse momento, né? Então, eu sempre acho oportuno andar com o profissional de saúde, né? Sobretudo ali a equipe de enfermagem que está mais próximo do usuário, do paciente, e também o ginecologista, porque acaba avaliando o histórico daquela paciente em específico, uma série de fatores, né? A questão de predisposição genética, questões biológicas e fisiológicas, o processo social, o histórico daquela paciente, né? E, claro, essa questão, então, de botar na balança prós e contras, né? Essa questão social, cultural de fazer reposição, ou seja, o como aquilo impacta no meu cotidiano, mas também uma série de outras variáveis que são do campo biológico mesmo, né? O histórico, de CA na família, uma série de outras questões que precisam ser aí analisadas com a equipe, né? E sobretudo aqui com o enfermeiro, com a enfermeira que anda junto, que conhece essa paciente, que tem a concepção do histórico social daquela paciente, como é o quadro familiar, né? Uma série de outras questões. Então, das predisposições que nós chamamos, tanto de estilo de vida mesmo, né? Que são fatores que impactam, quanto as questões biológicas, fisiológicas aí, né? Hormonais. Lembrei que eu ia perguntar a questão em relação à idade, né? Porque a gente vê algumas informações que falam a partir de 50 anos, né? A partir de 50 anos inicia, né, os seus exames, né, anuais, a mamografia, fazer a mamografia a partir de 50 anos. Outros já trazem a informação de 40 anos, né? E eu acho que isso é um pouco complicado, assim, entendeu? Porque deveria haver um consenso, assim, para que realmente a população tenha acesso a uma informação mais segura, né? Claro. Porque eu conheço mulheres de 50 e poucos anos que nunca fizeram mamografia. Complicado, né? Exato. E aí a gente está falando, né, de pessoas que têm acesso à informação. Sim, claro. E tal.
E aí, como é que tu avalia isso? Ou como é que lá dentro da enfermagem isso é tratado? Perfeito. Como vários assuntos, né, nós sempre seguimos o respaldo da evidência científica, né? Então, acho que esse é um bom parâmetro para nós conversarmos sobre isso. A prevenção, né, as questões de educação em saúde relacionadas à prevenção, que sobretudo a enfermagem está à frente, ela está diretamente ligada com todos os ciclos de vida da mulher. Tá. No entanto, há 3 situações mais específicas e que possui impacto significativo no diagnóstico. Então, é o autoexame, aquele que a gente faz no banho, né, com a mãozinha para cima e faz o exame de toque. O exame clínico, que é feito por um profissional, tanto da enfermagem quanto da medicina, e o diagnóstico por imagem. Esses são 3 fatores que impactam diretamente no diagnóstico do câncer de mama, né? Então, qualquer oscilação, ou seja, no processo de autoexame, que sentiu um nódulozinho, sentiu algo estranho, né, ou a própria coloração do mamilo, ou a excreção de algum líquido diferente, né? Então, tudo isso são sinais e sintomas que a gente precisa estar atento nós mulheres, né? No entanto, Jo, ali nessa fase, assim, até os 50 anos, eu sempre acho promissor andar junto, né, com a equipe de saúde, então fazer esses exames de rotina uma vez por ano, seja ele o citopatológico, né, a coleta do material intrauterino, os exames de diagnóstico mama, então fazer o próprio autoexame, e a equipe, então, aposta, né, na mamografia ou na ecomamária, em termos de diagnóstico por imagem. No entanto, em relação às evidências científicas, o maior número de casos está localizado nessa faixa, de 50 a 69 anos, né? Então, dá para dizer que é um grupo com maior risco, por uma série de questões, né? Tá. Quando a gente desmembra, claro, tem fatores específicos, nunca ter engravidado, não ter amamentado, mas daí são daqueles fatores que nós comentamos no início, né? Que são hereditários, fisiológicos, biológicos e também os fatores de forma como nós vivemos, né? Ambiental. Mas a mamografia em específica, ela é indicada para exatamente essa faixa etária de mulheres de 50 a 69 anos, né? Que tem um nível diagnóstico mais sensível, digamos assim. Não amamentar pode, calma, gente, sem pânico, sem calma, pânico, né? sem sombra de dúvidas. Hoje a gente fala meia frase, né? Vocês vão lá no Google, já lê né, meia coisa, já... não amamentar, ou melhor, vamos mudar. Amamentar é vamos fator dizer de assim, proteção. um fator de proteção. Perfeito, é essa frase, exatamente. É essa frase. E aí, que bacana, todos esses riscos, exato, todas essas situações, claro que elas não são unicamente natureza analisadas. É perfeita, né, gente? É perfeita, né? Coisa maravilhosa. É perfeita, é verdade. Claro que esses fatores, eles não são unicamente decisórios, muito longe disso, né? Eles são fatores associados que estão, enfim, relacionados. Mas são muitas variáveis, né? Que é aquilo que nós estávamos conversando, os diferentes fatores. E a gestação também? A gestação também. E exatamente por essas questões que nós estamos falando aqui, é uma conversa, então, de prevenção, né? De promoção da saúde. E é nesse setor, nessa fatia do bolo, eu diria, que a equipe de enfermagem tem o seu protagonismo. Por quê? Porque a enfermeira formada na graduação e também a técnica de enfermagem, enfermeiro, né, o técnico, que estarão vinculados a esses usuários, né? Que conseguem, de uma forma muito sensível, conhecer a história da Jo, saber o seu quadro clínico, entender quais são as predisposições e, a partir disso, desenvolver junto com a paciente ou com a usuária elementos que vão prevenir, ou seja, que vão desenvolver essa atenção para o diagnóstico, né? A escuta qualificada, a humanização, o vínculo, né? Então, acho que bem tu trouxe, né, na tua fala inicial, né? Tem mulheres com 50 anos que não fizeram ainda o exame, né? E muitas vezes não é a falta de acesso, seja no SUS, pela unidade básica, ou no sistema privado, né? Muitas vezes é um desconhecimento, uma minimização desse risco, né? Enfim, tem outras variáveis aí que a gente poderia também adentrar, né? E lá dentro da sala de aula, no curso, né, seja na graduação ou no curso técnico, como é que são trabalhadas essas questões? Então, esses meses, inclusive, que tem campanhas, é muito interessante, porque nós utilizamos a perspectiva pedagógica do que eles precisam desenvolver. Então,
seja num banner, seja num estudo estudo de caso, né? Seja numa roda de conversa. Então, o que a gente sempre pensa aí enquanto artifício pedagógico? Utilizar um tema que é importante para sensibilizar esses profissionais que estão em processo de formação, mas também com as questões metodológicas que nós chamamos, que é importante para a formação e também para esses profissionais conseguirem desenvolver depois as ações nas unidades, né? Então, por exemplo, muitas vezes nós conversamos, professora, mas tô lá, me formei em enfermagem, tô lá na linha de frente uma unidade, não sei conjugar com problemas que ultrapassam um diagnóstico, né? Certo. Porque é isso, né, Jô? Tipo o quê, por exemplo? Não assim? vem uma mama com um nódulo, vem uma mulher, mãe, esposa, filha, trabalhadora, mantenedora da família muitas vezes, né? Então, o que a gente sempre pensa, assim, em currículos integrados, em temas integrados, que deem conta de subsidiar para esse profissional ferramentas que ele vai precisar lidar lá na frente. Então, desde uma questão super técnica aplicada, que a gente pode chamar de tecnologia dura, que é a identificação, a interpretação de um diagnóstico de câncer, né? Até como fica, por exemplo, a vida dessa mulher em tratamento do câncer, né? Ou, por exemplo, ações efetivas para prevenção. Não basta a gente só conversar sobre isso, né? Virgínia, como que tu daria um diagnóstico para mim, por exemplo? Ai, que pergunta difícil essa, assim, ao vivo, né? Ao vivo. Não, vamos fazer uma aulinha aqui, embora eu não tenha... Vamos dizer que eu sou a aluna, vamos amenizar, então. Vamos dizer que eu sou... Como é que vocês treinam essa pessoa para dar esse... Porque assim, ó, gente... Eu não sei vocês, né? De repente aí quem esteja me assistindo já tenha passado por uma situação assim, ou consigo, ou com alguém da sua família. Exato. Na minha família a gente já passou com o meu pai, né? Faz mais de 30 anos que meu pai faleceu. Mas quando veio a notícia, assim, na família foi bem impactante, porque o médico, inclusive, deu tempo de vida para ele e o tempo se cumpriu, certo? E isso fica impactado. Eu era uma adolescente, né? Mas eu não sei vocês, mas eu já me imaginei recebendo algum diagnóstico não favorável. E aí a gente pensa, e aí, como é que eu agiria, né? Como é que eu reagiria? Quais seriam os meus primeiros pensamentos, minhas primeiras sensações, minhas primeiras atitudes? Quem seriam as primeiras pessoas com quem eu ia falar? Enfim, eu já pensei, né? Graças a Deus, até hoje... Não passei por isso, mas não descarto a possibilidade de passar, porque eu acho que aquela coisa que a gente tem assim, comigo nunca, né? A gente não pode levar a vida assim, né? Comigo nunca vai acontecer. Então a gente tem que estar assim, preparado. Mas, como é que se dá um diagnóstico desse? Né? Tu daria para mim assim como, olha, Jô, teus exames estão aqui, papapá, de uma forma técnica, mas tem que ter esse... Sem sombra de dúvidas, porque as questões técnicas, né, Jô, elas são extremamente importantes e centrais. No entanto, nada que o paciente, com fontes seguras e evidentes, né, a partir das evidências científicas, não consegue entender. Né? Lendo, ele tem uma concepção, uma noção do que é o diagnóstico, enfim, o nível do diagnóstico, né? Mas respondendo a tua pergunta especificamente, por isso a importância do vínculo com o paciente, né? Porque daí tu vai entender quais são as limitações e também as potencialidades a realidade do paciente, da vida. A realidade, exatamente. E daí tu conjuga a partir daquilo. Então, vamos pensar aqui num caso hipotético, né? Que uma enfermeira tivesse aí trazendo o diagnóstico. Eu, enquanto professora, diria, Ju, e acho que a gente pensa muito nisso na FVA, pelo menos tenta colocar, né? No plano de ensino, nas nossas práticas, pensar no diagnóstico a partir da alteridade, da empatia. Então, primeiramente, eu diria que uma situação importante é nós falarmos do prognóstico. Falarmos que muitos casos, após o diagnóstico, né, tem um tratamento seguro, um desenvolvimento da doença que é controlada e, consequentemente, um quadro clínico promissor para cura, né? Então, talvez começar por esse processo que, diferentemente de anos atrás, o diagnóstico do câncer não é mais
Bicho de 7 cabeças. E acho que uma sentença da morte seria isso, né? Pro meu pai foi uma sentença da morte. Sim, assim. claro, depende do tipo de câncer, Claro, né? tava super avançado e tal. Isso, exatamente. E ele deu a real, entendeu? E eu acho que sei lá, eu no lugar do médico... E era o médico da família. Conhecia, chamou os filhos, conversou. É sobre isso. Né? Então, não foi uma coisa triste? Foi. Mas ele foi muito real, sabe? Eu acho que foi bom. Claro que sim. Entendeu? Porque também não adianta, né? Não adianta, apesar de falar sobre prognóstico, enfim, e uma série de situações não que vão ser... Não adianta florear também, não né? Não adianta. É um quadro clínico, né? E que precisa ser discutido a partir daquilo ali, né? Então, cientificamente, tecnicamente, é exatamente essa perspectiva. Mas acho que tu toca numa questão bem importante, que é, por exemplo, o apoio da família. Então, por que é importante eu conhecer? Né? Porque, bom, tem outras pessoas que vão estar junto, que vão sofrer esse processo junto, né? Que vão estar fragilizadas também, mas que também serão os pilares, né, de enfrentamento e tal. Então, é muito importante isso. Acho que hoje, em síntese, eu diria para as alunas, todo um cuidado técnico, né, para explicar direitinho o que é a doença, como ela está associada, quais são os cuidados inerentes que nós precisamos ter ao tratamento, mas, sobretudo, conjugar com a realidade daquela paciente de uma forma humanizada, com uma escuta qualificada, com um processo muito respeitador, né, desse tratamento, desse momento difícil da vida da paciente. Até porque, por exemplo, se for uma mulher que esteja, que vá ao posto de saúde, né, vai ali, vai fazer o seu exame, já frequenta aquele postinho, já tem, né, aquele contato ali com os profissionais. E se tiver que entrar nesse processo, vai continuar aquela pessoa, aquele profissional ali de saúde, aquela enfermeira ou aquela técnica, enfim. Essencial, né? Vai ser uma pessoa importantíssima na vida daquela pessoa, né? Com certeza. Muitas vezes, nós pensamos isso, né, enquanto quadro, assim, que nós vamos num profissional de saúde e muitas vezes o profissional de saúde vai rezar lá uma cartilha. Muitas vezes é muito mais promissor para o tratamento, uma escuta qualificada e dizer, Jô, tô aqui, tá? Tô aqui, né? Mas isso é muito interessante. Tu sabes que isso que tu falaste agora me lembrou quando o pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer esteve aqui no programa, elas não vieram agora no mês de outubro. Eu nem incomodo elas no mês de outubro, gente, porque eu deixo para trazer em outras, porque eu sei que a agenda cheia, né? E tá todo mundo aí fazendo suas campanhas. Mas eu vou contar isso depois do nosso intervalinho. Vou fazer um intervalinho rápido aí e a gente já volta para continuar o bate-papo aqui com a Virgínia, daí eu conto. Muito bem, dando sequência então aqui ao nosso bate-papo, a gente estava falando aqui, né, da importância e do elo, né, dessa mulher, dessa paciente com os profissionais ali da saúde. E aí tu disseste uma coisa, Virgínia, que me lembrou uma fala das meninas lá da Rede Feminina quando estiveram aqui. Que existem às vezes situações... E eu fiquei bem chocada quando eu ouvi isso dela. Porque, assim, existem casos que elas lidam ali, né, no dia a dia daquelas mulheres, que elas acompanham. E existem mulheres que estão em alta vulnerabilidade social. Então, assim, mulheres muito pobres mesmo. Que elas, gente, elas não estão nem aí qual o estágio que está a doença. Elas são preocupadas com o que elas vão comer hoje. Entendeu? E o desejo delas é para aquele dia, sabe? Inclusive, ela citou que ela queria comer uma fruta, porque fazia muito tempo que ela não comia uma fruta, né? Então, às vezes, ver como as necessidades são diferentes. E aí, o que ela disse, Jô? Às vezes, só o que elas precisam de nós é conversar, é ouvir, é ir lá levar uma fruta. Sabe? Elas não têm mais, entende? Às vezes até porque já está num estágio avançado,
né? Já está no estado terminal, não tem. Então, só o que ela precisa naquele momento é aquilo, né? Então, por isso minha fala lá do início, da importância que os profissionais de saúde têm no dia a dia, no trato com essas pessoas. Porque nós vamos colocar aí diferentes casos. Exatamente. Né? Tu vai lidar com a mulher que tem uma condição de ter um tratamento top, né? Tem a mulher lá que tem um preparo, sei lá, emocional, psicológico mais positivo e vai ser aquela que não, vou tirar isso aí de letra, papapá, não me abala, autoestima, tá. Você vai lidar com aquela outra que vai cair. Você vai lidar com aquela outra que é sozinha, que não tem um marido ou um amparo. Então, são N situações. Perfeito, né? Perfeito. Então, é isso que eu fico assim, sabe? Minha cabeça fica maquinando. O quão desafiador é para um profissional de saúde lidar com essas diferentes situações. Perfeito, Ju. Acho que traz a narrativa das mulheres que lidam com isso na associação, né? E grande parte delas, se não todas, passaram por essa experiência que foi o diagnóstico do câncer de mama, mas tu materializa uma narrativa que a gente poderia trabalhar em sala de aula com os alunos da enfermagem. É mesmo? E é exatamente isso, né? O que nós... Quais são as ferramentas que nós temos para lidar com esses casos que envolvem uma série de situações que não necessariamente uma resposta clínica, terapêutica para aquilo ali, né? E daí nós caímos numa palavrinha que é muito comum nas equipes, é a frustração. Então, por exemplo, né, vamos associar com o tabagismo, por exemplo. Poxa, mas se a pessoa sabe que fumar é um fator de risco para o câncer de pulmão, de laringe, de faringe, por que fuma, né? Bom, porque tem uma série de outras coisas que não entram nessa associação direta, né? E a questão do câncer é exatamente sobre isso, né? Então, bom, tem uma série de opções, né, de possibilidades, mas, por exemplo, enquanto profissional de saúde, como é que eu lido com aquela paciente que olha para mim e diz, não quero me tratar? Não farei a quimioterapia, não farei as sessões de radioterapia, ou não farei Porque existem esses casos, né? E daí, bom, tem uma série de outras situações do plano terapêutico que a gente precisa lançar a mão, né? Então, sempre associando, claro, com uma equipe multiprofissional. E a pessoa, ela tem o direito de dizer não quero? Perfeito. Tem, porque é o direito do paciente, é o direito das pessoas, né? Cada um tem o seu direito de escolher, então tem um processo de autonomia dos indivíduos. Claro que essa decisão nunca é assim, né? De uma forma tranquila e minimista como nós estamos trazendo aqui, né? Isso envolve família, envolve a equipe, envolve uma série de situações. No entanto, sim, a paciente, o usuário, em qualquer que seja o plano, né? Tem sim essa autonomia de optar, né? Pelo seu tratamento, enfim, não tratar, né? E existem, inclusive, vários... documentários, né, que retratam exatamente isso, sobre isso, assim, que é muito tênue. E para nós, profissionais de saúde, é uma grande frustração, né? Mas, de qualquer forma, cada paciente, como tu bem disse, é uma situação. Então, nós precisamos, sim, ter um arcabouço tecnológico, assistencial, técnico para lidar com isso, mas precisamos ter um leque também de ferramentas psicossociais, né? Do vínculo, do contato, da escuta qualificada, da humanização, que aí andam junto nesse tratamento, né? Ou no próprio diagnóstico. A FVA tem lá as duas situações do curso, né? Tem o técnico e tem a graduação, né? Perfeito. Nós temos. E as matrículas estão abertas? Como é que está agora? Ótimo. Então, nós estamos aí em preparo para o próximo semestre, né? Com a graduação de enfermagem e também os cursos técnicos de radiologia e do técnico de enfermagem. Estamos aí a passos largos, num futuro muito promissor. Isso é muito positivo, porque cada vez mais há necessidade, né? De profissionais preparados para esse mundo do trabalho. Especialmente pós-pandemia, houve uma procura maior por toda a área assim, da saúde? Com certeza houve. Ainda mais esses jovens ou outras pessoas que estão na dúvida de uma carreira, né? Nós conseguimos, infelizmente, por esse cenário tão dramático que nós vivemos, né? Atentarmos para a importância desses profissionais. E por profissionais aí bem formados, né? Que estejam, que nem nós falávamos, preparados para lidar tanto com as questões clínicas como com as questões psicossociais, né? Então, a FVA está, sim, aí esperando todos de portas abertas para as matrículas.
para o ano que vem, aí 2023, começarmos com grandes turmas da graduação e também do técnico. O técnico é quanto tempo? O técnico são 2 anos, né? Então é uma formação bem enxutinha e já aí trazendo elementos promissores com setores de saúde que o setor de saúde está se ampliando na nossa rede de Araranguá, então isso é muito importante, né? Para pessoas que aí estejam interessadas, querem fazer uma formação um pouco mais rápida, mas aí com uma belíssima possibilidade de inserção tão rapidamente, né? Já sai do curso, já vai para o mercado. Provavelmente. Hoje nós enchemos a boca para dizer isso. A minha irmã era técnica em enfermagem. Ela era apaixonada. Motivada, né? Assim, os profissionais de saúde geralmente colecionam narrativas assim da assistência, do setor saúde, é muito interessante. Eu ficava né? assim, boba, né? Cada história, né, vendo ela. Às vezes eu passava lá no hospital, lá em Juí, para conversar com ela alguma coisa. Ela trabalhou muitos anos no setor da hemodiálise, né? E exatamente isso. E ela conversava com ela, tinha os pacientes ali. E o seu Conhece, fulano, né? a sua dona não sei o quê, e ela tinha um amor, e daí tem aquela coisa, né? Porque a hemodiálise está ali toda semana, né? Exato. E eles traziam fruta para ela, tinha um saquinho de laranja e aquelas coisas, né? Depois ela teve um período em que ela trabalhava numa ala assim, de pacientes terminais e tal, então ela tinha que cuidar de toda a higiene. É incrível, né, gente? Por isso que eu acho assim, ó, que é dom, né? Sei lá, tem que ter. Eu não teria, gente, não teria. E o curso técnico 2 anos, a graduação? 5 anos, e isso são 10 semestres. E aproveitando, então, esse rol de formação da FVA, eu aproveito a oportunidade para convidar os interessados, que nós estamos aí com o edital aberto para um curso de especialização, que se chama Educação Ambiental, né? Temos bolsas de R$ 850 em parceria com o Estado, as inscrições estão abertas no nosso site, então, fva.com.br. E as nossas aulas iniciam, então, no finalzinho de novembro. E também é uma ótima oportunidade, porque ela é multiprofissional, ou seja, várias áreas aí, né, de graduações diferentes podem fazer, e ela é interdisciplinar. Então, nós temos disciplinas desde a saúde, com direito sanitário, saúde, sociedade e humanidade, até as questões mais aplicadas ao ambiente, né, agronomia, engenharia ambiental e etc. Então, é uma belíssima oportunidade também de vocês estarem conosco, né, FVA. Nossa, muito legal. Lembrando, né, gente, eu conheço a estrutura lá da FVA, de todo o grupo Futurão, né? Vocês estão careca de saber que eu amo aquele pessoal lá. E onde a gente deixa os nossos bens maiores, não tem jeito, né? A gente cria esse elo. E a estrutura de laboratórios da FVA é fantástica, né? É verdade, nos orgulhamos muito, muito mesmo também. E isso faz toda a diferença no curso, né? Porque tem que botar a mão na massa, não adianta, né, gente? Faz, com certeza. Virgínia, muito legal, muito obrigada pela tua presença, parabéns, manda um abraço lá para as turmas, para a galera aí que, né, daqui a pouco tá aí atuando no mercado de trabalho e tenho certeza que extremamente bem preparados, bem formados, né? Porque vem de uma instituição que leva muito a sério, né? O ensino, a educação, a formação e é de Araranguá, né? Mas sabe que eu sempre puxo isso, né? Eu valorizo o que é daqui da nossa terra, nascido aqui, que cresce aí junto com a nossa cidade, com a nossa região. Beijo lá pro pessoal todo do Futurão, as profs lá do meu neto, o pessoal da FVA, todo mundo. Muito bom.